Caros colegas bombeiros, meu nome é Van Johnson Maia, sou capitão do Corpo de Bombeiros e estou na instituição há 18 anos. Eu fui convidado pela professora titular da disciplina de Sistema de Comando e Operações para falar um pouco sobre a aplicação prática da matéria aqui na região norte mineira, na área de articulação do 4º Comando Operacional, que é onde sirvo atualmente. Não é a minha pretensão ministrar uma aula de sistema de comando e operações, mesmo porque isso já tem sido feito com maestria pelos instrutores designados para a disciplina. Então, os principais cursos relacionados à matéria. Em 2013, participei do treinamento básico de sistema de comando e operações, ministrado pelo CBMMG. No mesmo ano também participei do curso da Senasp, da mesma disciplina. Em 2014, eu fiz o curso internacional de gestão de desastres na Universidade de São Pablo, em Sevilha, na Espanha. Em 2017, pós-graduação em gestão pública na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, na cidade de Montes Claros. Apesar de não ser um curso de sistema de comando e operações, mas trata muito da parte de gestão. E, por fim, em 2018, o curso de especialização em gestão de defesa civil, o CGDEG, feito na Fundação João Pinheiro, na cidade de Belo Horizonte. Então, para essa nossa conversa, nós seguiremos esse breve roteiro, só para que a gente não perca o tempo estabelecido e também não acabe sendo redundante em matérias que já foram tratadas pela professora. Então, por isso, nós seguiremos esse roteiro. Então, o primeiro questionamento é: como que compreender os princípios e características do sistema de comando em operações contribui para responder às situações críticas? Então, a primeira contribuição que você conhecer, compreender esses princípios vai te dar é diminuir o tempo de reação, o tempo de resposta. Então, é normal que, diante de uma situação crítica, você se pergunte o que fazer e por onde começar. Então, quando você já sabe um procedimento operacional padrão a seguir, você já conhece as diretrizes sistematizadas, fica mais fácil você iniciar. E como que iniciaria? Obviamente, pelo princípio das áreas padronizadas. A primeira providência a se adotar é instalar um posto de comando, anunciar na rede de rádio a assunção do comando de forma geral, em seguida mobilizar mais recursos, porque se é uma situação crítica, você precisa de uma quantidade maior de recursos. E já preparar a segunda área, uma área de espera, que é para onde esses veículos chegarão de apoio e trazendo uma logística, obviamente, e pessoal, eles irão se posicionar. Então, é o local onde eles irão estacionar. Em terceiro momento, uma base de apoio, que é onde irá colocar todo esse material, todo o material que é trazido de apoio para a operação. Então, esse material será concentrado para o uso e a gestão integral do recurso. O recurso faz parte da operação e não de cada instituição individualmente. Caso haja vítima, aí vem as demais áreas, a área de concentração de vítima e por aí vai. Não vamos ficar detalhando aqui porque tenho certeza que foi passado pela professora da disciplina. A outra situação é que possibilita começar de forma correta e organizada, você já iniciar a operação de uma forma correta e organizada. Para ilustrar esse começar da forma correta, vou citar aqui, não uma ocorrência em si, mas uma operação que foi programada e que fizemos e iniciamos da forma correta aqui na região. Então, no ano de 2015, nós tivemos aqui um acréscimo muito grande do número de casos de dengue. Aí o Poder Público Municipal, a Prefeitura, juntamente com as secretarias, ela fez um chamamento à população para pegar o material inservível que servia de local de acúmulo de água e colocar nas portas das casas para ser recolhido esse material. E montou-se um mutirão e fez um chamamento também aos proprietários de caminhões, sobretudo basculante, as caçambas e demais caminhões, para que, de forma voluntária, além dos caminhões do poder público, passasse recolhendo esse material. E aí foi feito todo um plano de ação, uma estratégia, um mapeamento
esses profissionais, esses colaboradores que vinham participar, eles não conheciam a doutrina do sistema de comando e operações. E não houve um treinamento antes. Então, um ponto de maior risco, um ponto frágil da operação, seria justamente a área de espera. Então, o local onde esses veículos ficariam estacionados. Por quê? Porque era uma quantidade considerável de veículos. Em primeiro momento, foram confirmados 60 veículos. No final, a operação acabou acontecendo com 54 veículos. Mas é um número considerável de veículos pesados. Então havia risco de colisão, de atropelamento, vários riscos envolvidos. E aí, de imediato, voltando ao começar da forma correta, os caminhões do Exército Brasileiro chegaram um pouco mais cedo, antecipadamente, como de costume, né? E aí nós posicionamos esses veículos, 3 primeiros veículos, na área de espera, na posição que nós queríamos que os demais estacionassem. E à medida que os demais veículos foram chegando, sem precisar de muita intervenção do encarregado da área de espera, ele já chegava, já olhava, entendia aquela ordem e já se posicionava. Então, com muito pouca intervenção, todos os veículos ficaram bem organizados, como na foto. A foto real do dia do evento, né? Então, conseguimos colocar 54 veículos muito bem organizados. Esses colaboradores desciam dos veículos, se direcionavam ao posto de comando, onde foi feito um debrief e foi passado a estratégia que iríamos seguir. Foram divididas as equipes, obviamente, e passado o plano de ação. E a operação ocorreu sem nenhum acidente, sem nada, e de uma forma muito bem organizada. E aí eu destaco a importância do começar da forma correta. Então ela desenvolveu dessa forma organizada porque já começou com a área de espera bem organizada. Segundo ponto, quais as consequências da não compreensão e assimilação dos princípios e características do SCO por toda a cadeia envolvida na resposta a uma operação? A minha primeira preocupação com essa pergunta é sobre toda a cadeia envolvida na operação. O desejável é que 100% das pessoas, todas as agências que participem da operação, conheça e tenha uma boa assimilação das características e dos princípios do SCO. No entanto, a prática tem nos mostrado aqui na região que nós nunca conseguimos 100% tenha esse domínio, essa assimilação. Isso não pode servir de pretexto ou desculpa para não instalar um SCO. Então, eu só vou instalar o SCO quando toda a cadeia... Não. Se eu tenho uma boa parcela que tem um domínio bom e que conheça bem, domine esses princípios, essa boa parcela ela vai, de certa forma, estabelecer uma organização com base nas doutrinas do SCO e pode ter a certeza, a convicção que os demais elas irão acompanhar aquela organização estabelecida. Mas, falando das consequências em si de não compreender, quando não compreende, principalmente quem, dentre os primeiros a chegar na zona crítica, ou o comandante do incidente, ele não conhece bem esses princípios, a principal consequência é o atraso na reação. Então, atrasar o início da resolução do problema. E aí, esse atraso, ele gera uma desordem e gera caos. A situação crítica, por si só, ela já é marcada pelo caos, gerado pela própria situação. A mobilização de mais recursos humanos, material, viaturas de forma geral, ao chegar na operação, se ela não for bem recepcionada de uma forma organizada, ela tende a agravar ainda mais, aumentar essa desordem, esse caos. Então, por isso, deve-se assimilar bem para que você estabeleça toda uma estrutura organizacional já para ir recepcionando nos primeiros minutos todo esse apoio que irá chegar. Por quê? Porque um outro risco, uma outra consequência os acidentes. Então, em uma situação caótica, tende a ter um número maior de acidentes e expor aqueles trabalhadores a um risco maior. E o principal que eu gostaria de destacar, a principal consequência, é a falta do trabalho diligente, da diligência, no sentido de um trabalho inteligente. Então, quando você não compreende bem
esses princípios, a tendência é trabalhar muito com pouco resultado e não resolver a crise. Então não é isso que se espera. O que se espera é justamente um trabalho inteligente que trabalhe muito, mas trabalhe bem e com ótimos resultados, né? Um trabalho diligente. Para ilustrar a necessidade desse trabalho diligente, vou citar aqui esse incêndio em Pedras de Maria da Cruz, em outubro de 2020, porque foi o último grande incêndio que nós tivemos aqui na região. Então, um incêndio considerável, com aproximadamente 20 quilômetros de linha de fogo, em que houve a necessidade de um empenho mais robusto de recursos, né? Então, a realidade nos pelotões e postos avançados são 6 a 8 militares de plantão por turno, e quando desloca para um incêndio desse, os primeiros a chegar, a guarnição composta por 3, 4 militares em uma viatura. Se esses militares, de imediato, ao chegar, parte para um combate indireto ou combate direto desse incêndio, em primeiro momento, vão trabalhar muito, obviamente, mas não vão trabalhar bem, não vão resolver a crise. Então, o que se espera desses militares, seja ele cabo, soldado ou sargento, o primeiro que chega, o que se espera é o trabalho inteligente, o trabalho diligente, conforme tem sido ensinado pelos professores. Então, que se escolha um local adequado, na zona fria e com todas aquelas características que prevê um posto de comando, estabeleça um posto de comando, comunique que estabeleceu esse posto de comando e já passe a mobilizar recursos para apoio, recursos em quantidade e proporção compatível com o tamanho da crise, com o tamanho do incêndio que tem à frente, e já prepara uma estrutura organizacional para receber esse recurso, uma área de espera onde esses veículos irão estacionar, uma base de apoio onde irá depositar toda a logística que irá chegar, o local para recepcionar o efetivo que irá chegar de reforço, e para então só depois partir para o combate, depois que tenha homens e equipamentos em número suficiente para poder fazer esse trabalho. O incêndio, um outro exemplo, o incêndio que nós tivemos na Serra do Mel, em setembro de 2020. É comum que haja incêndio nessa serra aqui na cidade de Montes Claros, a Serra do Mel é na cidade de Montes Claros mesmo, e como pode ser visto na foto, e o que nós recomendamos, a nossa prática aqui, é chegar antes do nascer do sol, montar um posto de comando em um local estratégico. Se houver uma estrutura de alvenaria pré-existente que permita, a gente utiliza, se não, com barracas. Tem uma plataforma de observação, tem a facilidade hoje de trabalhar com drones, mas também o sobrevoo aéreo ele é interessante, recomendado, e para desenhar um croquis bacana e distribuir o efetivo depois no campo de operações fica muito mais fácil, muito mais estratégico. Então, colher informações, mobilizar mais recursos em quantidade suficiente, preparar uma área de espera para alocar esses recursos, como aí na imagem aí dessa área de espera lá da Serra do Mel, nós estamos vendo ao fundo caminhões do Exército Brasileiro que tiveram em apoio a gente. Também mobilizar uma quantidade de efetivo suficiente para fazer aquele combate, efetivo de reforço, militares da administração, militares de outra instituição, como o Exército, que tem nos apoiado aqui, funcionários de fazendas, de empresas privadas que, porventura, ofereça apoio que tem e que conste nos planos de contingência como um apoio real. Então, mobilizar esse recurso. Maquinário, máquinas de empresa privada, de mineração, de todos os tipos de empresas da região tem silvicultura, é muito comum ter maquinário, inclusive caminhões de combate que pode apoiar. Então, solicitar esses apoios desses recursos para confecção de aceiros. Como eu falei na foto aí, o exemplo desse caminhão que está sendo utilizado é um caminhão com a capacidade de 15 mil litros e com um canhão superior.
de uma empresa de mineração da região aqui que nos apoiou nesse incêndio. Também nós tivemos o apoio aéreo do Air Tractor, foi mobilizado também efetivo do SEB, então tivemos o apoio do PCIF, e que veio e nos apoiou bem. Então todos esses apoios, eles nos proporcionaram uma quantidade de recurso humano e logístico compatível com o tamanho do incêndio e conseguimos debelar esse incêndio e obter êxito. O terceiro ponto das operações que já esteve envolvido, quais os princípios e ou características perceptivelmente não foram bem empregados e quais repercussões isso trouxe. Sabemos que nenhuma operação ela é 100%, ela dá tudo extremamente correto a ponto de não precisar melhorar nada. Então sempre há pontos que dá para se melhorar. Eu vou citar duas ocorrências aqui e os princípios que poderia ser um pouco melhor trabalhado nessas operações. Eu escolhi aqui um incêndio na creche em Janaúba em 2017, por ser uma ocorrência totalmente atípica, uma ocorrência de comoção nacional e até mesmo internacional. Então, uma ocorrência que mexeu muito com o emocional de todos que trabalharam nela, por se tratar de crianças carbonizadas, algumas carbonizadas e ainda vivas, sofrendo com muita dor. Uma ocorrência em que tivemos 14 óbitos, inclusive o autor do crime morreu nessa ocorrência, e no pico dela nós tivemos um total de mais de 60 vítimas, né? Entre intoxicadas, pessoas que trabalharam na tentativa de retirar as crianças no momento das chamas, e pessoas de fato carbonizadas, ultrapassou 60. Então, o ponto que eu vejo que daria para ser um pouco melhor trabalhado nessa ocorrência é a cadeia de comando. Então, tivemos no início uma certa dificuldade para estabelecer uma cadeia de comando, uma vez que, além dos profissionais militares que trabalharam nessa operação, uma grande parcela, ou talvez até a maioria, era profissionais da área de saúde. E para o militar internalizar a cadeia de comando é um pouco mais fácil, né? Até mesmo aqueles que não conhecem do sistema de comando e operações, por questão de analogia à estrutura militar, internalizam um pouco mais. No entanto, os profissionais da área de saúde, talvez por não conhecer a estrutura do sistema de comando em operações, tornou um pouco mais difícil a gente conseguir estabelecer quem iria fazer a gestão da operação, quem trabalharia na gestão e quem promoveria a saúde, né? Quem seria mais útil promovendo saúde. Mesmo porque o recurso especializado lá, médico e enfermeiro, era um recurso escasso, extremamente necessário. Então, no primeiro momento, nós tivemos essa dificuldade, mas depois acabou fluindo bem e essa ocorrência foi um sucesso aí, apesar das dificuldades da própria natureza da ocorrência. Ela fluiu bem e o Estado de Minas Gerais deu exemplo, né, na parte de triagem, estabilização de vítimas e transporte médico aéreo para as cidades de Montes Claros, Santa Casa de Montes Claros e também para o Hospital João 23, né? O Batalhão de Operações Aéreas teve um grande protagonismo aí e as informações elas fluíram de uma forma muito bacana, muito profissional e conseguimos remover os pacientes mais graves e minimizar os efeitos dessa crise, né? A outra ocorrência que eu gostaria de destacar foi um incêndio florestal no Parque Lapa Grande em 2015. Também foi a maior ocorrência de incêndio florestal que eu tive a oportunidade de trabalhar durante a carreira. E os dois princípios que eu gostaria de destacar que talvez poderia ter sido melhor trabalhado é o comando unificado e o manejo integral dos recursos. Para essa operação não houve um comando unificado, na verdade nem um comando único, o que houve foram dois comandos, né, comandos paralelos com dois postos de comando, o que prejudicou o manejo integral dos recursos. Quarto ponto. Na sua opinião, existe algum nível de importância entre as características do SCO?
Para mim, todas as características são importantes, mas eu gostaria de destacar duas: as instalações padronizadas e o controle de pessoal. E eu vou explicar por quê. Instalações padronizadas, porque é onde tudo começa, né? No momento em que se identificou uma situação crítica, o primeiro passo é montar um posto de comando. Então, monta-se um posto de comando e simultaneamente, anuncia a assunção daquele comando na rede de rádio, né? E um posto de comando bem localizado, bem visível, bem instalado, ele dá origem a um comando exitoso, um comando bem organizado. E na sequência, após o posto de comando, obviamente aquele posto de comando ele é montado em primeiro momento para solicitar apoio, mobilizar mais recursos em quantidade suficiente para resolver aquela crise. Então é instalado uma área de espera, onde os veículos que vão chegando com mais recursos, com equipamentos, vão se posicionar de forma organizada. Depois desses equipamentos, esse recurso é colocado numa base de apoio de forma organizada e por categorias, né? Então, daí inicia, então, das áreas padronizadas, inicia toda a estrutura organizacional. E a outra característica que eu vejo como muito importante é o controle de pessoal. Por quê? O pessoal é a parte mais importante de uma operação. Então, uma pá carregadeira sem o seu operador, ela não serve para a operação. Um helicóptero, uma aeronave sem o piloto, ele vai ter pouca ou nenhuma importância para a operação. Então, por isso, o pessoal é muito importante. E o controle do pessoal permite você estabelecer uma estratégia bem montada de combate ou de atuação naquela operação. Se for uma ocorrência, por exemplo, com múltiplas vítimas. Então, permite, quando você tem um controle, você consegue dispor o pessoal em campo de uma forma mais estratégica. Também você vai ter uma maior eficiência, porque você consegue estabelecer turnos de trabalho melhor divididos, sem gerar sobrecarga e sem deixar pessoas ociosas, e também consegue dar um maior apoio para essas equipes trabalhar. O primeiro apoio é no sentido da hidratação. Então, a primeira preocupação é hidratar a tropa. Nos incêndios florestais, então, isso é muito urgente. Já após a marcha até deslocamento da tropa para o local de combate, muitos já chegam sem água potável para ingerir. E também aí vem a necessidade de depois solicitar alimentação, o almoço, as refeições, os lanches. E para tudo isso, eu tenho que ter o controle de pessoal. Eu preciso saber quantos homens eu tenho trabalhando na operação e onde cada um deles está, para que eu faça um cálculo da quantidade de água que eles irão consumir e faça chegar essa água na tropa no momento certo, dentro dos períodos oportunos, nos locais certos. Então, somente tendo o controle do pessoal que eu vou conseguir fazer isso com maestria, né? A gente costuma falar que não se consegue gerir o que não se pode mensurar. Então, você não vai conseguir fazer gestão desse pessoal, liderar essas pessoas, se você sequer sabe quantos estão envolvidos na operação e onde cada um deles estão, né? E o quinto ponto dentre os princípios e características do SCO atualmente discriminados no Manual de Gerenciamento de Desastre, você completaria com algum outro ou faria alguma consideração? Eu faria uma consideração referente ao gerenciamento integrado das comunicações, porque o manual ele prevê lá, né, rede logística, rede tática, rede de operações aéreas, dentre outras. E há uma certa compartimentação da informação. E hoje, os aplicativos de comunicação, de aplicativos de grupos, de certa forma, eles acabam que, na prática, colocam-se todas as pessoas da operação nos grupos e por uma falta talvez de zelo ou por ser uma situação nova, todas as informações são compartilhadas naquele grupo. Então eu penso que no manual deve ser tratado de uma forma mais específica
Não que esses aplicativos atrapalhem, pelo contrário, vieram a somar, ajuda demais na comunicação, na operação, mas tem como tirar melhor proveito deles sem prejudicar o andamento da operação com informações que talvez não há necessidade que todos saibam. E a minha última consideração é referente a uma das últimas frases que tem no manual, que fala: o planejamento prévio e o treinamento continuado são fundamentais ao sistema de comando e operações. Então, gostaria de destacar a necessidade do treinamento continuado. Treinamento teórico, posteriormente o simulado e aplicação do sistema de comando e operações no dia a dia. Em situações, não aguardar somente a crise para aplicar o sistema de comando e operações. Então, em operações como planejadas, operações de campo, nos eventos em que a instituição, os militares são empenhados, ter o hábito de estabelecer um posto de comando, uma área de espera para posicionar as viaturas e também uma base de apoio, no mínimo, para poder alocar a logística. Então, no dia a dia, se for utilizando a doutrina, por repetição, na hora do cenário crítico, na hora da crise, a tendência é que tem uma maior assimilação e maior facilidade na hora da aplicação. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição através dos contatos para qualquer dúvida.